que eu quero falar com vocês hoje é sobre bênção não estressa. Você que está me ouvindo agora pelo canal aí no YouTube, no Facebook, né? Talvez você já baixou aí a nossa pregação, já está divulgando para as pessoas. Nosso muito obrigado, continue ouvindo, continue participando. Quando estiver por Brusque, dê uma passada aqui na Jesus Vida, todo domingo, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui. Em Provérbios, no capítulo 26, no versículo 22, a palavra de Deus diz: as palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Existem pessoas extremamente abençoadas, mas extremamente maldizentes. E quando você começa a maldizer as bênçãos que Deus deu para você, você começa a ficar estressado com as bênçãos que Deus colocou na sua vida. Por isso que Provérbios fala: as palavras do maldizente são comida fina, ou seja, coisa boa, que desce para o mais interior do ventre. A questão é que quando desce lá no ventre, essa comida fina, ela começa a apodrecer. E ela começa a criar raiz, e começa a ficar amargura, e começa a ficar estresse. Ou seja, toda a bênção que às vezes as pessoas ganham, elas levam para o lado ruim. Isso aconteceu com Adão na Bíblia. Adão recebeu todo um jardim enorme, lindo para ele, animais. Ele foi incumbido, inclusive, de dar um nome aos animais. Quando ele viu que não tinha nenhuma auxiliadora, nenhuma mulher idônea para ele, alguém idônea para ele, Deus mandou Eva, uma linda mulher. Eu acredito que Eva era uma pessoa extraordinária de beleza, como Adão também deveria ser um cara bonito, né? Talvez não como eu, né? Mas Adão era um cara muito bonito. Ele era a perfeição. Não havia pecado em Adão. E também não havia pecado em Eva. A questão é que essa bênção que Deus deu para Adão, ele ficou estressado com ela. Quando ela cometeu o erro, Adão disse a Deus: esta mulher que tu me deste. Ou seja, esse estresse que tu me deste, isso não foi bênção. Olha aí, ela me enganou também. Essa é a grande verdade, muitas vezes, das pessoas que têm bênçãos. Elas pensam em casar, passam a vida inteira sonhando com a linda namorada, sonhando com um tal casamento, sonhando com aquele esposo maravilhoso, ou com aquela esposa maravilhosa, e acontece que depois que casam, o primeiro ano é tudo bonito. No segundo ano, eles vão começando a se conhecer um pouco mais. No terceiro ano, os animais começam a mudar, né? De minha linda gazela, gatinha, os animais começam a haver uma modificação aí, e todos sabem do que eu estou falando, né? O interessante é que se você escolheu a sua esposa, e se ela te escolheu, e vocês tinham a certeza que seriam felizes, a questão é, ela não pode te estressar. Se é uma bênção de Deus, como é que você vai ter estressado com a sua esposa ou com o seu esposo? Foi algo que Deus mandou para você. Agora, quando nós começamos a maldizer nossos cônjuges, falando que eles são assim, um assado, aí sim, isso se vira um peso na nossa vida. A mesma coisa a questão de filhos. Eu canso em ver pessoas que querem ter filhos uma vida inteira, programam para ter filho, e quando a criança nasce, no primeiro ano é tudo bonito, né? Até quando nasce, mas às vezes até que vem o primeiro, né? O primeiro totozinho, a gente fala assim, né? Vem meio verdinho, ele já começa, né? Um negócio meio estranho, né? O pai corre para o quarto, corre para a sala, fica a mãe ali, né? Mas tudo bem, ainda é bênção. Mas muitas vezes a criança começa a ter 2 ou 3 anos, ela começa a ser mais agitada, às vezes brinca mais, brinca menos, tal. E eu já ouvi muitas mães falarem: eu não vejo a hora que ele crie uma idade para eu botar ele na creche. Eu não vejo a hora que ele cresça e vá para a escola. Eu não vejo a hora que esse menino comece a trabalhar, porque eu não aguento mais. Ou seja, está trocando a bênção pela maldição. Em Deuteronômio 30:10, a palavra de Deus diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Escolha a vida. Escolher a vida é escolher o seu filho como sendo a melhor coisa que você tem, depois do seu marido. Escolher o seu marido como sendo o melhor homem que você tem. Escolhendo a sua esposa como sendo a melhor esposa que você tem. Porque isso é uma bênção na sua vida. E a própria palavra de Deus diz: escolhe, pois, a vida.
Escolhe, pois, a bênção. Você que determina se a bênção que Deus deu para você é uma bênção ou uma maldição. É a forma como você vê, é a forma como você fala essas coisas, é que vão dar toda a conotação da sua vida. Você cria a visão na direção que você quer andar. É isso que acontece. Eu conversei com um empresário agora na semana passada. Ele tem uma grande empresa, eles começaram praticamente do nada. Então nós estávamos começando e ele disse que não aguentava mais. Ele não tinha mais tempo para a família, não tinha mais tempo para fazer exercício, mas na medida da hora que eu fui conversando com ele e passando para ele como ele deveria agir nessa situação, ele arrumou 10 itens de como essas coisas não dariam certo para a vida dele. Então eu disse a ele, o que eu vou dizer para vocês agora, eu disse, a sua visão é que determina o que você vai ser da vida. Se você achar que a sua empresa é demais para você, se você achar que você não tem tempo, então é assim que vai ser. Agora, se você tiver uma grande empresa e começar a delimitar poderes para as pessoas, confiar nas pessoas e acreditar que elas são capazes também, e você não é o único dono da verdade, com certeza, você vai ter um tempo a mais para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos, para você viver feliz. Mesmo que a situação pareça adversa, não amaldiçoe ela. Não faça isso. Eu conheço um casal, nós mesmos, eu e a minha esposa, que quando nós começamos o nosso relacionamento de namoro, eu tinha um carro muito velho, já contei essa história algumas vezes. E acabou que esse carro foi apreendido pela polícia, porque quando eu comprei, eles não deram o recibo de compra e venda. Eu, sem experiência, e fui 1000 vezes lá pegar o recibo, e nunca tinha, não achavam, tal, até que passou um dia numa blitz, e a polícia levou esse carro. Tudo bem. Então aconteceu que nós ficamos de pé. Andei muito tempo com o carro da minha mãe, e então nós saímos um dia para comprar um veículo. Nós tínhamos um pouco de dinheiro, hoje praticamente daria para comprar quase um veículo, talvez um veículo quase zero, e nós saímos para comprar esse veículo. Mas o interessante é que nós parecíamos invisíveis para as pessoas. Cada loja que nós chegávamos de veículo, eles não tratavam a gente bem, eles não davam a mínima. Um certo dia nós levamos o pacote de dinheiro, ficamos até mostrando o dinheiro, mas nada adiantou, as pessoas não estavam nem aí para o nosso dinheiro, não estavam nem aí para nós. Então, com certeza, aquilo nos deixou muito abalado. Então, eu cheguei na casa da minha namorada, na época, a minha esposa, e nós conversamos. Ela ficou muito chateada, também naquela época eu não conhecia ainda muito a Deus. Eu, pelo pouco conhecimento que eu tinha na época, eu disse, vamos deixar na mão de Deus. E aconteceu que ela saiu chorando, tal, magoada, porque nós íamos passar o final do ano sem carro. Estávamos o ano inteiro de carro, e não era só o carro, naquela época eram muitos problemas. Né? Problemas que Deus colocou para forjar o meu caráter e problemas que eu mesmo criei. Essas coisas acontecem, né? Então aconteceu que no dia 23 de dezembro, nós tínhamos comprado vários produtos nas lojas, isso no início do ano, no meio do ano talvez, e aconteceu que nós preenchemos uns bilhetes lá, para concorrer, né, a um veículo no final do ano. E no dia 23 de dezembro daquele ano, do ano 2000, nós fomos sorteados com um carro 0 km. Então nós entendemos o porquê que nós éramos invisíveis para as pessoas. Porque Deus transformou a maldição, o estresse, em bênção. Talvez pela palavra que eu declarei, talvez antes de, quando nós estávamos indo para comprar o carro, nós nunca tínhamos colocado esse carro ou esse dinheiro como se fosse Deus administrando ele. Nós é que queríamos fazer, mas quando eu disse deixa na mão de Deus, que Ele sabe o que faz, nós ganhamos um carro 0 km. Essas coisas acontecem, não é por acaso. Para algumas pessoas pode ser sorte, mas no meio de 2 ou 3 milhões de cupons, para nós foi o grande favor de Deus sobre a nossa vida. Então dali, nós compramos o nosso terreno, o carro que estava apreendido foi tirado, ainda conseguimos vender, enfim, as coisas começaram a acontecer porque nós acreditamos que o poder de Deus estava agindo em nossa vida naquela época. Em Provérbios 10, 22, a palavra de Deus diz, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. O seu filho não traz desgosto. A sua empresa não pode trazer desgosto para você. A sua esposa não pode trazer desgosto para você. A sua igreja não pode trazer desgosto para você. Aprenda a enxergar as coisas de maneira sóbria. Aprenda a enxergar as coisas de maneira discernida, com a visão de Deus, com a visão da fé. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos que entender que a visão de Cristo é uma visão que não falha. Nós temos que orar mais, acreditar mais e entender que Deus nos tem na palma de suas mãos.
que Ele abre um caminho onde nós não vimos o caminho. Essa é a questão. Há muito tempo atrás, uns 2 anos mais ou menos, nós inventamos de fazer um retiro da igreja, e todos sabem do que eu estou falando, um retiro da igreja. Então nós acabamos saindo, eu, e mais 2 amigos que estão aqui hoje, para fazer uma excursão pelo meio da selva. Muito bem, um achava que andava no mato, o outro achava que tinha conhecimento, e o outro também não achava nada, e foram para o meio do mato. Na metade do caminho, nós inventamos de pegar uma picada que não era uma picada. E nós ficamos mais ou menos umas 2 horas perdidos no mato. No final das contas, não sei se o que a gente estava rindo era de nervoso que nós estávamos, ou porque realmente estava muito engraçado. Um irmão caía daqui, tropeçava dali, as filmagens foram diversas. Mas o interessante é que nós, no final, já cansados, nós entendemos, vamos voltar para dentro do rio onde nós estávamos. Porque o rio tem que sair em algum lugar. E nós fizemos isso. Nós voltamos para o rio. Nós voltamos para o lugar onde nós achamos que era o nosso maior estresse. E na verdade o rio era a nossa maior bênção. Porque quando nós fomos seguindo o rio, nós saímos na civilização. Muitas vezes os estresses que nós vivemos da vida, na nossa empresa, na nossa família, na verdade não são estresses. Na verdade são coisas que Deus coloca na nossa vida para forjar o nosso caráter. E quando nós entendermos isso, e nós voltarmos para o caminho da bênção, então nós veremos o melhor de Deus em nossas vidas. Em Provérbios 11:11, a palavra de Deus diz: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca do perverso é derribada. Quer derrubar a sua família? Se estresse com ela, falando todo tipo de coisa ruim da sua família. Quer derrubar a sua empresa? Se estresse com ela, falando todo tipo de coisa ruim da sua empresa e por que ela não vai dar certo. E assim por diante, o seu emprego na sua igreja. Quer se afastar da igreja? Comece a falar mal da igreja. Mal do pastor, mal do padre, mal do seu líder espiritual. Comece a fazer isso todos os dias. E você vai ver uma chama de amargura se acender dentro de você. É uma questão do tempo, até que você abandone a sua igreja, o seu pastor, o seu padre, o seu líder religioso, e mais, abandone a todos da igreja. Eu vi isso muitas vezes, muitas e muitas vezes. Simplesmente porque deixaram com que a bênção, que parecia ser algo maravilhoso de início, se transformou num estresse, algo muito ruim. E aprenda a abençoar o que Deus te dá. Aprenda a abençoar. Se você tem um carrinho velho, abençoe. Edson, mas você não sabe da minha vida, eu estou sempre doente, eu não consigo ficar em pé, a minha vida é sempre cheia de dor aqui, dor ali. A sua vida é assim porque você reclama dela o tempo todo. E enquanto você não aprender a abençoar a sua vida, a sua saúde, Deus talvez nunca vai tirar esse problema, essa patologia da sua vida. Eu conheço pessoas que ficam doentes a cada dia. E conheço pessoas também que estão pedindo oração para ficar curada durante 10 anos, 20 anos e nunca ficam curadas. Porque o problema delas não está no corpo, está na mente. E mais, o problema dela está no espírito. Não aprenderam a identificar, a não ver uma vida medíocre mais. Querem ver uma vida cheia de mediocridade, achando que não tem cura, achando que é um coitado, pedindo a misericórdia de Deus para a vida dela, sendo que Jesus já causou a misericórdia há 2000 anos atrás, quando morreu por nós. Jesus levou todas as nossas enfermidades, levou todas as nossas doenças, mas hoje nós somos o que nós enxergamos. Se nós enxergarmos que a nossa vida é cheia de doença e cheia de fracasso, é assim que ela vai ser. Se as pessoas entendessem essa maravilha, que é ter uma vida cheia de esperança, mesmo nas dificuldades. Jesus falou isso, ele disse: se os seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será mau. Isso é medicina pura. É o psicossomático que nós falamos, coisas que nós vimos e ouvimos e nós ficamos agitados. A palavra de Deus diz que o próprio Ló ficou irritado na cidade onde ele estava, das coisas que ele via e das coisas que ele ouvia. Diz que o justo Ló ficava totalmente irritado das coisas que via e ouvia. Esses dias eu entendi por que eu não consigo ver jornal mais.
porque eu fico irritado. E eu pensava, por que eu não consigo ver isso? Por que eu não consigo ficar na frente desses jornais e as pessoas ficam e se deliciam com aquelas notícias ruins? Então, quando eu li essa passagem, eu entendi que até mesmo o próprio Ló ficava indignado das coisas que via e das coisas que ele ouvia. Interessante que em 2 Coríntios, Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A bênção que você acha que é um estresse na sua vida, na verdade, pode ser uma leve e momentânea tribulação. Algo que você acredita que é um estresse, algo que você acredita que é uma maldição, mas na verdade é uma grande bênção. E o inimigo, ele sabe muito bem. O inimigo ataca ferozmente quando ele sabe que a sua bênção está próxima de chegar. Quando ele vê que você realmente está quase próximo a fazer uma grande coisa na sua vida, que Deus está se capacitando para aquilo, é o momento em que ele mais age. Existe uma história nas savanas africanas que o leão, ele muitas vezes fica próximo de uma gazela que está grávida. Os animais que estão grávidos lá. E ele fica lá por dias e dias esperando até a hora que a gazela vai dar à luz. Porque ele sabe que quando ela estiver em trabalho de parto, então sim, é a hora em que ele poderá atacar, matar a mãe e também o filhote. Talvez muitos de vocês estão aí prontos para dar à luz a uma nova vida, para dar à luz a uma nova esperança, para dar à luz a um novo sonho. E é nesse momento que o inimigo age mais ferozmente. É o momento em que ele diz: separe da sua esposa. É o momento em que ele diz: separe do seu marido. É o momento em que ele diz: desista do seu trabalho. Porque ele sabe que se você der um passo a mais, grandes coisas acontecerão. Creia nisso. Você tem grandes coisas na sua vida. Deus já colocou isso para você. Aprenda a identificar essa bênção. Aprenda a não fazer da bênção um estresse em sua vida. Em Provérbios 12:20, a palavra de Deus diz: há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Fale de coisas boas, viva coisas boas, aprenda a determinar isso na sua vida. Não viva uma vida cheia de discórdia com o seu cônjuge, com a sua família, com a sua igreja. Não faça isso. A discórdia é uma das grandes armas que o inimigo tem para te destruir todo o sonho que Deus colocou para te levar adiante. Aprenda isso. Jesus está esperando você pedir as coisas para acontecer. Em Tiago fala: você não recebe porque não pede. Mas aqui o próprio Jesus falou em João 6,24, ele fala: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. As pessoas pedem, mas não acreditam. Não acreditam que vai acontecer. As pessoas não acreditam que a bênção vai acontecer. Então, Jesus alerta: peça que eu vou te dar, para que a tua alegria seja completa. Peça paz, peça alegria, peça determinação, peça um relacionamento melhor com seus filhos, com a sua esposa, com os membros da sua igreja. Peça algo bom para a sua vida. Não seja medíocre pedindo coisas pequenas. Deus é grande, é gigante. Peça coisas grandes. Isso não é errado, isso não é soberba, isso é simplesmente você acreditar que esse Deus que você crê é um Deus que faz grandes coisas. Em 2 Coríntios, Paulo diz, 2 Coríntios 8:2, ele fala: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Talvez você está saindo do caminho e você não está percebendo. Porque muitas vezes uma maldição também se esconde atrás de uma bênção que você acha que é uma bênção. Então, a sua família fica jogada, os seus pais ficam jogados, a sua empresa fica jogada, a sua igreja fica jogada. Quando você acha muitas vezes que a maldição é uma bênção, e você não tem a sensibilidade de discernir isso, você acaba entrando pelo cano, em outras palavras. Eu conheço uma mulher que ela é uma empresária e tem alguns pontos de empresa, aqui em outras cidades também, e ela, cada vez que ela fala comigo, ela diz: ah, Edson, Deus falou comigo e eu vou fazer isso. E ela faz e dá errado. No outro mês: Edson, Deus falou comigo esse mês e eu tenho que fazer isso, e ela vai e dá errado. Na verdade, não é Deus falando com ela. Não é Deus colocando aquilo na vida dela e da família dela.
Porque a família dela hoje, eu percebo que está destruída. A família daquela mulher, eu vejo hoje as coisas dos filhos, da filha dela, como age. Dos filhos. A gente não vê o casal junto. Uma maldição que ela pensa que é uma bênção. E está toda a vida estressada. Lembre-se, bênção não estressa. Está toda a vida tensa, nervosa, agitada. Quase caindo os cabelos. Chegou a perder um bebê esses tempos. Grávida, perdeu o bebê. De tão nervosa e agitada, achando que aquela maldição é uma bênção. E não é. Aprendam a discernir o que é uma bênção na sua vida. Quando você sentir aqui dentro do seu coração, realmente isso é algo bom para a minha vida, mas tenha certeza disso e comece. Mas se você duvidar, e você entender que essas coisas estão atrapalhando a sua família, estão atrapalhando os seus filhos, estão atrapalhando o seu marido, lembre-se, essas coisas não são bênçãos para a sua vida. O Hércules deu uma pregação aqui semana passada, foi uma das melhores pregações que eu vi até hoje, quando ele falou algo interessante. Ele falou, lembre-se, se você está andando com alguém que é do mundo o tempo todo, ele não ama a Deus. E a Bíblia fala que se você quiser agradar o mundo, você acaba perdendo a salvação. Nesse sentido, hoje não perdemos mais a salvação, temos Jesus, mas a palavra expressamente diz que se você quiser agradar o mundo, você vai ser como o mundo. Não adianta você deixar de usar drogas e viver como um drogado. Não adianta você deixar de ficar devendo por aí, mas viver como se devesse. Não adianta você se disfarçar de crente e vir para a igreja todo domingo, ou todo sábado, sei lá como é que você faz. Não. Aprenda a discernir uma vida boa, digna, e aprenda a discernir as bênçãos que Deus tem dado na sua vida. Repetindo o que disse lá em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Quem crê nos palavras, diga amém. Amém. Aplauda Jesus. Agora que você ouviu a nossa pregação, eu quero convidar você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus morreu há 12.000 anos atrás, enviado por Deus para que você fosse livre hoje dos pecados. Então, você pode orar comigo? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que Tu estás comigo em todo o tempo, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador, porque eu sei que não existe nada neste mundo que eu não possa fazer se eu estiver contigo. Eu acredito que você fez essa simples oração, acreditando no que diz Romanos 10, 9, que se confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Creia nisso, que você hoje é um novo homem, é uma nova criatura. Em nome de Jesus, quero toda a felicidade do mundo para você, quero a sua esperança e a sua paz renovada, para que você seja grande também aqui nessa terra. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo. Nosso muito obrigado e até a próxima.